Adicionando suporte a migrations do nosso framework. Mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final, meu nome é Gleison e hoje estou trazendo a continuação aí da aula passada, onde a gente está colocando aí, adicionando suporte aí a migrations no nosso projeto do nosso framework. Então, se você não assistiu a aula passada, que eu explico aí o conceito do que é uma migration e para que a gente vai utilizar migration, assiste lá. Se você também não assistiu os vídeos que a gente vem montando o framework, você vai precisar desses vídeos, né? Então volta lá, assiste, executa, cria o código aí na sua máquina para você poder acompanhar as aulas. Vou deixar aqui o playlist do nosso curso de PHP, do nosso curso de HTML. Também vou deixar aí o vídeo, o link, né, das aulas passadas aí que eu falei aí sobre banco de dados e sobre migration. E hoje a gente vai começar aí a dar suporte a migrations aqui dentro do PHP, tá legal? Então vamos lá para o código. Então, basicamente é o seguinte, a gente vai começar aqui a criar um console, né? Ou seja, vamos criar uma aplicação via linha de comando, ela não vai ser acessível através da web, em que nós vamos dar suporte a migrations, tá? Então, primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos criar a pasta onde as migrations ficarão armazenadas. Então, nós vamos criar aqui dentro de SRC, eu vou criar uma pasta aqui, migrations, certo? Então, as nossas migrations vão ficar aqui dentro. Eu vou vir aqui dentro de services, na verdade não, né? Eu vou vir aqui dentro de path e vou criar aqui, ó, mais uma função, get migrations path, ele vai ter aqui migrations, certo? E dentro dessa pasta migrations, a gente vai criar as nossas migrações. Então, como que ficam as migrações? A gente vai criar aqui um arquivo, e esse arquivo vai ficar numerado. Então, vai ser assim, por exemplo, underline, aí vai ter o nome da migration. Então, por exemplo, create migrations table.php. Ou seja, essa daqui vai ser a primeira migration que vai ser rodada. E por que a gente coloca ela com números no começo? Justamente para ela ficar ordenada, a ordem com que ela tem que executar. Então, imagina que eu tenho 50 migrations, elas têm que ser rodadas em uma certa ordem. Portanto, todas as migrations, elas geralmente começam ou com a data, então aqui ou você vai ter a data e a hora que ela foi criada, ou você vai ter um número, né, para elas ficarem na sequência. No nosso caso, a gente vai trabalhar aqui com as migrations nesse formato. Então, nós teremos aqui essa primeira tabela, que vai ser a tabela de migração. Vou colar aqui, ó. A segunda migração, ela vai ser assim, ó. Create test table, certo? Enter. Repara que ela já ficou aqui na linha de baixo, então ela vai executar na ordem. E eu vou colocar aqui a nossa terceira migration, drop test table. Ou seja, a gente vai simular aqui o seguinte. Criei uma tabela, por qualquer razão, não preciso mais dessa tabela. Ou seja, vou dropar a tabela, vou excluir a tabela. Então, basicamente, cada um desses arquivos vai ter um comando PHP e esse comando PHP vai fazer essa tabela ser criada ou essa tabela ser deletada, tá? Então, vou voltar aqui no primeiro arquivo, vou criar aqui um PHP e como vai funcionar aqui, tá? Então, eu vou criar aqui uma variável migration e essa variável migration, ela vai ser um array. E esse array, ele vai ter um item chamado up, tá? Então, vai ser assim, as nossas migrations. Todas as migrations vai ter esse mesmo formato. Vai ter aqui um migration, vai ser um array e ele vai ter um up aqui dentro, tá? Esse up, geralmente, é o nome que se dá ao comando que vai rodar quando a sua migration rodar. Então, a minha migration, ela vai rodar, eu vou rodar qual comando? Eu vou rodar o comando do up, ou seja, suba essa migration. Quando você tem um sistema de migration completo, igual os frameworks, geralmente eles têm duas ações. Tem o up e um down. Ou seja, o up é quando eu quero fazer essa migration rodar. O down é quando eu quero desfazer essa migration. Ou seja, eu quero fazer o processo inverso. Então, imagina, eu criei aqui uma tabela. Então, o up vai ser o comando que faz a criação da tabela. E o down, se eu quisesse voltar
essa migration. Fala assim, olha, eu não quero mais essa migration no meu banco de dados. Volta ela. O que é voltar a migration? É fazer a execução do down. O que vai ser o down? O down é remover a tabela. Então, outro exemplo. Imagina que você acrescentou um novo campo na sua tabela. O up é o acrescentar o campo. Então, quando eu rodo o up, ele roda o comando que acrescenta o campo. Quando eu rodo o down, é o comando inverso, ou seja, ele remove aquele campo da minha tabela. Então, basicamente é assim que funciona. No nosso exemplo, o nosso framework só vai ter suporte às migrations de up. Ele não vai ter suporte às migrations de down, mas a gente vai colocar aqui só o up, só para você poder ver. Então, ele vai ser aqui, o que ele vai receber? Ele vai ser uma function. Essa function vai receber aqui o MySQL connection, a gente já viu, temos aqui a conexão. E essa nossa migration aqui da tabela, ela vai ser void, ela não vai retornar nada. E aqui dentro a gente vai colocar o comando que vai ser executado lá no MySQL, tá? Maravilha. E aqui eu vou dar um return no migrations, tá? Basicamente, isso daqui vai ser o nosso código. Então, todo esse código vai ser igual aqui nas 3 migrations. O que vai mudar depois é o que cada um deles, né, vai executar a nível de banco de dados, tá? Então, basicamente é isso. Maravilha. Vou voltar aqui agora para o meu app, tá? E no meu app, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma cópia desse arquivo. Ctrl C, Ctrl V, e eu vou chamar o nome dele agora de migrate. Por que migrate? Porque eu quis migrate. Se você quiser pôr outro nome, fique à vontade, tá? Então, maravilha. Desse migrate, a gente vai ter um monte de coisa que a gente não vai usar. Então, nós não vamos usar controllers, não vamos usar componentes, não vamos usar aqui funções, não vamos usar pages, não vamos usar configs, vamos usar apenas os services, tá? Eu vou criar aqui mais uma chamada migrations path, na verdade, que vai ser a pasta das migrations, e eu vou chamar aqui o get migrations path, e eu vou criar mais uma migration, que vai ser a Basing Migration. O Basing Migration vai ser esse nome da primeira aqui, ó, tá? Então, esse camaradinho. Ou seja, vai ser a nossa primeira migration do sistema. E por que essa primeira migration do sistema ela é tão importante? Porque é ela que vai criar a estrutura das migrations. É ela que vai configurar o nosso banco de dados para receber migrations, tá? Então, maravilha. Eu tenho esses camaradinhas aqui. Aqui, eu só vou deixar aqui os serviços de environment e DB, certo? Não preciso do restante. Então, vai ser só o serviço que carrega as variáveis de ambiente, que a gente já viu, e o serviço que vai fazer as transações de banco de dados, tá? Aqui no caso, eu não preciso mais desse configs e eu não preciso mais desse process routes aqui, certo? Então, esse é o nosso comando básico. Se eu vier aqui, php migrate.php, né, ele vai funcionar e não vai dar erro e nada vai acontecer, legal? Agora a gente vai começar de fato, né, a ver as migrations, pegar aquelas migrations para rodar elas aqui. Então, eu vou criar aqui uma variável migrations e eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para o PHP, olha, PHP, entra nessa pasta e me dá todos os arquivos que tiver aqui dentro. Então, nós vamos usar o comando do PHP, scandir. O scandir, ele vai fazer isso, ele vai vir aqui, vai ler todos os arquivos e vai me devolver eles aqui. Nesse caso, quem que ele vai ler aqui? Qual vai ser, né, a pasta que ele vai ver? Migrations path, certo? Vou dar aqui ó, um vardamp em migrations, só para a gente ver. Rodei. Repara que ele trouxe aqui para mim o meu primeiro arquivo, o segundo arquivo, o terceiro arquivo. E esses dois carinhas, ele sempre traz. Isso daqui representa o ponto, é a pasta atual, 2 pontos é uma pasta acima. Então, isso aqui sempre vem quando você usa o scandir. Então, o que nós vamos ter que fazer depois? A gente vai tirar aqui, né, esses camaradinhos. Esses daqui a gente vai ignorar e vamos usar somente o nome dos arquivos. Maravilha. O que mais que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que garantir que eles vão rodar na ordem. Então, eu vou dar um sort nessa variável migrations, tá? Dei esse sort, eu não preciso fazer mais nada. O sort aqui já vai resolver pra gente. Lembrando, a função sort, ela modifica o array original, tá? Portanto, eu só passei o array aqui
e ele já vai ser modificado. Isso daqui vai dar o mesmo resultado por enquanto, ó, certo? Maravilha. Só que a gente só está garantindo a ordem com que ele vai executar. De repente, vai que o sistema operacional, vai que o PHP quisesse ler de baixo para cima, né? Se eu começar da última migration, vai dar errado. Então, tem que ser sempre de cima para baixo. Então, por isso, o sort aqui, tá? Maravilha. Agora, o que a gente vai fazer? For each, ou seja, para cada migrations, como uma, e eu vou chamar de migration name, ou seja, ele vai passar por cada uma dessas migrations, tá? Então, ele vai ter que fazer algumas verificações aqui. Então, primeiro de todas, eu vou pegar o caminho desse arquivo. File path vai ser o quê? Migrations path mais a barra, certo? Mais o nome desse arquivo. Isso eu estarei pegando o caminho completo desse arquivo. E para que eu quero o caminho completo desse arquivo? Simples, eu vou verificar se ele não for file, ou seja, is not file. Então, file path, eu vou dar um contínuo, certo? Isso daqui vai tirar para a gente esse ponto e esses dois pontos, porque esses camaradinhas, eles representam pastas, ou seja, esse ponto representa a pasta atual e esses dois pontos representam a pasta acima deles. Portanto, quando eu fizer isso, eu estarei tirando, né, esses dois itens que a gente não vai usar. E aí eu vou até dar um var dump aqui dentro. Então, var dump no migration name, para vocês poderem ver. Vou rodar aqui, ó. Então, eu vou rodar. Repara que agora ele só trouxe os arquivos. Ele já tirou, né, aqueles primeiros dois itens que não são, de fato, itens que vão fazer sentido para a gente. Tá? Maravilha. Agora, o que a gente tem que fazer é o seguinte. Como que funcionam as migrations, né? Para uma migration funcionar, ela não pode rodar duas vezes, certo? Porque imagina o seguinte, imagina se toda vez que eu vier aqui e rodar meu comando, ele criar tudo de novo no banco de dados. Não vai dar certo. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é, eu tenho que verificar se a migration já foi rodada. Se ela já foi rodada, ou seja, já está marcada como executada, aquele comando não precisa ser rodado de novo. Ou seja, a migration só vai fazer um comando uma única vez. Uma vez que ela já fez, ela não vai repetir. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso verificar se essa migration já foi rodada. Como que a gente faz isso? Simples. A gente cria uma tabela no banco de dados que vai ter as configurações das migrations. Ou seja, essa tabela vai me dizer se uma migration já foi executada ou não, tá? Então, a gente vai vir aqui no nosso banco. Nós vamos criar aqui uma migration. E por que a gente vai criar aqui? Só para poder pegar o comando SQL dela, tá? Então, eu vou criar aqui uma nova. Ela vai se chamar aqui, ó, migrations, tá? Ela vai ter aqui o ID. Ele vai ser int, tá? Atributos aqui, unsigned. E vai ser auto-incremento, tá? Próximo item, name. Vai ser o nome da migration. Ela vai ser aqui do tipo varchar, vai caber até 255 caracteres, tá? E ela não vai ter mais nada, que nenhuma informação. A gente não vai usar o updated, tá? A gente vai usar só o created aqui. Acho que não precisa de atualização, porque a gente não vai atualizar de fato, né? Essa tabela, uma vez que esse dado foi preenchido, ele fica lá. Só que antes do created aqui, a gente vai criar aqui, ó, executed, né? Ou seja, a gente vai ter uma flagzinha gravada no banco dizendo, olha, essa migration já foi executada? Se ela foi executada, beleza, tá? Então, essa flagzinha, ela vai ser do tipo boolean, certo? Não vai ter mais nada aqui. E a gente vai ter aqui, agora sim, o created at. O created at só para a gente saber quando ela foi realmente rodada, né? Ou seja, ter o histórico de quando ela foi executada. Ele vai ser aqui um datetime, certo? Aqui, padrão dele, current timestamp, certo? E basicamente é isso. Fiz isso, vou vir aqui, ver SQL, ele vai me dar esse comando aqui, ó. Eu vou copiar isso daqui, certo? Vou vir aqui no meu projeto, na minha primeira migration, e vou colar ele aqui por enquanto, tá? Então, eu vou até colocar isso daqui como
um comentário, tá? Só para a gente ter aqui, para a gente não perder esse comando, tá? Maravilha. Fiz isso. Vou fazer o seguinte agora. Vou executar aqui a minha migration no banco. Então, vou salvar a tabela. Tá feita. E eu vou vir aqui no inserir e vamos simular que a gente vai criar uma migration aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, sei lá, migration underline test.php, vai ser o nome do arquivo, né? Então, .php. Ela vai estar aqui, executada 1. Né? A gente colocou que era um booleano. No MySQL, o booleano ele é tratado como um número inteiro. Ele é chamado de time int. Então, se for 1, é true. Se for 0, é falso. Isso aqui é característica do MySQL. Em bancos de dados Postgres, a gente consegue ter um true e false. Aqui fica como 0 e 1. Tá? Mas é só questão de banco de dados mesmo. Na prática, isso daqui... Na prática, no Postgres também é um número, tá? Ele também é armazenado como um número. Então, executei aqui, certo? Vou clicar aqui, ó, ver SQL. Ó, tem aqui esse comando. Vou copiar, certo? E, maravilha, vou executar aqui. Ó. Esse comando que eu copiei, também vou colar ele aqui na linha de baixo da minha primeira migration. Já explico por quê. Então, colei aqui. Certo? Então, eu tenho aqui a minha tabela migrations. Ela vai ficar assim no final. Então, vai ter o nome do arquivo e vai ter uma informação dizendo se ele já rodou ou não. Maravilha. Fiz isso. Vou deletar aqui essas tabelas, tá? Então, vou selecionar aqui as tabelas. Venho aqui, eliminar. Venho aqui, sim, pronto. Tá vazio novamente meu banco, tá? Perfeito. Agora, é o seguinte, a gente tem que fazer uma forma de rodar esses comandos aqui no MySQL. Então, a gente vai ter que fazer um comando que seja capaz de rodar isso. Então, a gente vai vir no nosso arquivinho db, aqui no services, tá? E aqui dentro do service, nós vamos criar um comando que vai receber esse SQL. Isso aqui a gente chama de query SQL, tá? É o nome que se dá. Então, ele vai receber esse comando e ele que vai executar no banco de dados pra gente, tá? Então, aqui no db, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar aqui um function. Ela vai se chamar db execute stm. Esse stm é de statement, tá? É o nome que a gente costuma dar para esses comandos que a gente roda em banco de dados. Mas pode ser o nome que você quiser também. Ela vai receber aqui um MySQL connection. E ela vai receber a string, que vai ser o comando, tá? Que vai ser stm. Esse comando, tá? Ele vai retornar um MySQL result ou ele vai retornar um booleano. Os comandos do MySQL, eles funcionam assim. Se eles tiverem algum resultado, então, por exemplo, eu fiz uma busca de pessoas lá e ele vai me trazer 50 pessoas. Isso é um resultado. Então, ele vai me retornar um MySQL result. Mas, se ele só executou a ação e não retorna nada, ele vai me retornar true. Se ele não conseguiu fazer, ele vai me retornar false, tá? Então, por isso que ele vai ser o retorno. E aqui eu simplesmente vou dar um return e eu vou usar um comando do MySQL, MySQL query. Vou passar aqui a connection e vou passar aqui a string. Isso daqui vai rodar o comando a nível de banco de dados, tá? Depois eu vou mostrar que nem todos os tipos de consultas de banco de dados a gente deveria rodar assim. Existem alguns tipos de consultas de banco de dados que a gente tem que fazer uma outra estratégia para ela ser segura. Por exemplo, imagina que eu estou querendo buscar no meu banco de dados os usuários. Dependendo de como eu fizer essa minha consulta, dependendo do tipo de string que eu passar aqui, a minha consulta fica fácil de ser invadida. Ou seja, o pessoal usa, né, de ataque de SQL injection, tá? O que é um SQL injection? Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu vou entrar aqui, por exemplo, na página do UOL e vou pegar qualquer notícia aqui, ó, pegar essa primeira notícia. Vamos supor que essa URL, a gente já viu que a gente usa as informações da URL para fazer buscas. Então, por exemplo, o servidor aqui do UOL, ele pode estar usando essas informações aqui da URL para ir buscar no banco de dados essas informações aqui da notícia,
tá? Mas o que que acontece se eu viesse aqui nessa URL e colocasse um pedaço de um comando SQL? Se esse comando que vai lá para o banco de dados não for bem feito, quando eu colocar o meu comando aqui, eu consigo, por exemplo, colocar aqui um comando que delete todo o banco de dados do UOL e ele vai rodar. Ou então que retorne para mim todos os usuários que são admin. Ele vai rodar. Isso a gente chama de SQL Injection, tá? SQL Injection. Então, quando você vai fazer, né, comandos que não são especificamente dentro do seu domínio, ou seja, você vai receber alguma informação de fora e vai rodar essa informação para ir para o banco de dados, a gente faz um outro tipo de query que a gente chama de queries preparadas para evitar injeção de SQL. Então, no nosso caso, as migrations, a gente pode confiar porque somos nós, desenvolvedores, não tem nenhum código que vai vir do usuário que vai rodar no nosso banco de dados. Mas existem códigos, quando a gente for fazer, por exemplo, aqui ó, na página de produtos, quando eu digitar assim, ó, produto 5, eu tenho que buscar lá no banco de dados qual que é o produto que tem o ID 5. Ou seja, eu vou pegar esse 5 que está aqui na URL para poder buscar no banco. Se eu não souber fazer isso direito, eu abro brechas para SQL Injection e aí a gente usa um outro tipo de estratégia que são as queries preparadas, tá? Então, por enquanto, já tem aqui o disclaimer, não use desse jeito, né, que eu estou fazendo aqui quando você for trabalhar com queries que têm valores que podem vir do usuário, tá? No nosso caso aqui, só como é um comando fixo, isso aqui resolve, tá? Então, beleza. Eu tenho aqui esse execute statement, tá? Então, isso daqui vai executar para a gente algum comando. O que que eu vou fazer? Vou vir aqui no meu migrate, tá? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma função, function, migrations table exists. Ela vai receber aqui uma SQL connection e ela vai retornar um booleano, certo? E aqui eu vou rodar um comando para saber se a nossa tabela existe, né? No caso aqui, ó, no banco, eu deletei a tabela. Portanto, a tabela não existe. Portanto, automaticamente ele tem que dar falso. Mas se ela existisse, ele teria que retornar tudo. E por que isso? Porque, como eu disse, é a primeira migration. A primeira migration é responsável por criar a tabela. Eu só posso rodar as próximas migrations se essa tabela já existir. Se essa tabela não existir, eu não posso rodar. Por isso que eu vou verificar se a tabela de migrations existe, porque se ela não existir, nenhuma das outras migrations vai rodar. Tá? Elas vão ser todas puladas até que essa tabela exista. Tudo bem? Então, maravilha. Então, eu vou criar aqui, ó, has migrations table result, tá? E ele vai ser o quê? db execute stm, vou passar aqui a conexão, e aqui eu vou passar uma query aí para o banco de dados, tá? Qual é essa query? Eu vou passar essa query aqui, ó. Então, eu vou vir aqui SQL e vou colocar aqui, ó, show tables like migrations. Desse jeito aqui, ó, ponto e vírgula. Isso daqui vai me dizer se existe ou não uma tabela chamada migrations, tá? Então, por exemplo, aqui ó, no meu projeto 2, ó, repara que eu tenho uma tabela migrations. Ó. Então, se eu vier aqui no banco 2, SQL e rodar, ele me retorna aqui que existe uma tabela, tá vendo? Resultado, uma linha de código aqui. Já no meu projeto, ele não retorna nada, tá? Então, basicamente, é assim, é uma forma da gente verificar. Existem outras formas também, tá? Então, beleza. Aqui nós já temos, então vou vir aqui, vou colocar entre aspas aqui, vou colar meu código, tá? O ponto e vírgula no fim da linha não é obrigatório, porque a gente está rodando uma linha de cada vez. Então, a gente usaria ponto e vírgula se a gente estivesse rodando múltiplos, né, uma linha de cada vez, várias linhas de uma vez só, né? Então, eu estivesse rodando um script com várias linhas de uma vez só, e você coloca um ponto e vírgula no final de cada linha. Mas como no nosso caso é uma linha só mesmo, então não vai precisar. Então, fiz isso aqui vai me dar um resultado. Como eu disse, o resultado ele pode ser um booleano ou pode ser uma SQL result. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer aqui, ó, return. E aí eu vou falar o seguinte, ó, se has migration table result for false, significa que essa query deu algum problema. Então, o que ele vai retornar? Falso.
Caso contrário, o que ele vai retornar? MySQL e num rows, ou seja, quantas linhas de resultado eu tive desse migrations table result. Isso daqui foi mais do que 0? Isso daqui vai me dizer se a tabela existe ou não. Ou seja, se ele retornar falso por qualquer motivo, deu algum erro, falso, não existe. Mas se ele não resultou, ele retornou para mim um resultado. Beleza. O que eu vou fazer? A gente viu que quando tem, ele retorna as linhas. Certo? Então, o que eu estou falando assim? Olha, quantas linhas tem esse resultado? Isso aqui vai dizer perguntar. Quantas linhas tem? Ele vai me dar o número de linhas. Se tiver mais de 0 linhas, ou seja, a tabela existe. Se for 0, ela vai ser falsa. Então, basicamente, número de linhas é maior que 0? True. Resultado, true. Ou seja, a tabela existe. Quantidade de linhas é 0? Automaticamente o resultado é falso. Tá? Então, maravilha. Fiz isso. Vou vir aqui antes do meu for each, colocar aqui, ó, has migration table result é igual migrations tables exists, que é a nossa função, certo? Nesse caso aqui, eu vou até dar um vardamp aqui, ó, vardamp, nesse resultado, has migrations table result, certo? Rodei aqui, ó, ele está dizendo true aqui. E por que ele está dizendo aqui que ela existe, né? Porque eu estou usando o meu banco de dados projeto 2, certo? No projeto 2 a gente viu que existe. Vou tirar aqui, ó, projeto agora, rodei, ó, falso. Então, de fato, isso está funcionando, tá? Perfeito. Agora, o que isso aqui vai acontecer? Então, quando eu rodo, ele está passando aqui por cada uma dessas migrations. Então, eu já verifiquei aqui se ela não existir, né? Se não for um arquivo para ele pular, o que eu vou fazer o seguinte? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou verificar se eu posso rodar essa migration, tá? Então, eu vou criar aqui uma outra função, function. E vou colocar aqui, ó, migration can be executed. Ou seja, a migration pode ser executada? Essa migration pode ser executada. Ela vai receber aqui um array, que vai ser a migration, tá? Já vou explicar o que é esse array. Ela vai receber aqui, se tem a tabela de migration, has migration table, certo? E ela vai receber aqui o nome da migration, migration name, e ela vai retornar também, né, um booleano, tá? Perfeito. Então, o que é esse array de migration? Esse array de migration é isso aqui, ó, certo? Isso daqui. Então, a gente decidiu que cada migration vai ter um array, certo? Então, é isso que eu vou verificar. Então, o que eu estou verificando aqui? Eu vou verificar se existe um up, né? Ou seja, tem o up lá para ele rodar alguma coisa? Porque, de repente, ele até pode ter. Se ele tivesse vazio, vai rodar o quê? Não tem nada para ele rodar. Então, eu tenho que verificar se ele tem o up para poder rodar, tá? Então, o que vai ser aqui? Então, return aqui. Então, ele vai retornar o seguinte. Na verdade, eu vou até colocar assim. Vou fazer de um jeito maior. Então, vou fazer assim, ó, se tiver vazio, o up lá, né, que vai ser a função que ele vai retornar, o que vai acontecer? Return false. Caso contrário, return true. Que mais que eu preciso, né, fazer aqui? Se já tiver sido rodado essa migration, essa primeira migration aqui, ó, certo? Se ela já foi rodada uma vez, eu não posso rodar ela de novo. Então, eu tenho que garantir que isso daqui também não vai acontecer. Então, novamente, o que eu vou verificar? Eu vou verificar aqui se... Então, vou voltar aqui no meu migrate. Então, vou colocar aqui ou, tá? Então, se não tem o up ou não tem a tabela de migration, não tem a tabela de migration. E essa migration não é a inicial, certo? Ele vai fazer falso também. Ou seja, o que ele está verificando aqui? Se essa migration que eu estou rodando não tem o up, beleza, não tem o up. Não vai fazer nada. Retorna falso. Ah, ela tem o up. Beleza. Essa migration aqui é a principal? É a primeira? Não é.
Se essa migration não é a primeira e também não existe a tabela de migrations, como é que eu vou saber se ela já foi executada ou não? Não tem como saber. Então, nesse caso, falso também. Então, o que eu estou verificando aqui? Se a migration que eu estou rodando tem o up. Ah, não tem o up. Pula. Ah, a tabela das migrations que deveria ter, a tabela principal, não existe. E essa migration também não é a que cria essa migration? Não. Ah, então também vai retornar falso, ou seja, pula. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar aqui, como que eu passo para pegar aquele migration? Vou dar um require, a gente já viu, certo? Só que a gente nunca tinha feito desse jeito aqui, ó. Migration é igual require, certo? E eu vou colocar aqui que eu quero dar um require naquela migration. O que vai acontecer? Esse conteúdo aqui, ó, do return, vai vir parar nessa minha variável migration. Então, quando eu dou um require num arquivo, o que tiver de return aqui, ele vai vir parar aqui no meu migration, certo? Então, esse meu migration, se eu der um var dump aqui, ó, no migration, certo? Ó, olha lá, ele tem as closures lá com os valores, tá vendo? Então, beleza. Vou verificar aqui, ó. Então, se migration, ou, na verdade, colocar aqui, né? Migration can be executed, ou seja, se ela não puder, então vou colocar aqui o negado, se ela não puder ser executada, então qual é o parâmetro? Migration, certo? Has migration table e o migration name. Ou seja, se isso daqui não puder, continue, ou seja, vá para o próximo, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou dar um var dump aqui embaixo, no migration name, e aí vocês vão reparar uma coisa. Então, vou voltar aqui, clear, tá? Ele está dizendo aqui que essa variável has migration table não existe, é porque aqui ficou com o nome errado. Então, é has migration table apenas. Então, agora sim, rodei aqui. Olha lá. Qual foi a única migration que chegou aqui? A primeira. E por que as outras não chegaram? São arquivos? São arquivos. Então, não foi aqui o problema. A gente viu que estava funcionando. E por que elas não podem ser executadas? Elas têm o up? Então, vou olhar aqui, ó. Todas elas têm o up. Perfeito. Isso está funcionando. Todas têm o up. A tabela de migration existe? Não, tabela de migration não existe. E a migration é a principal? Não, não é. Então, o que está acontecendo aqui? Está chegando aqui, nesse meu migration can be executed, migration 2, create test table. Ela tem o up? Tem. Beleza. E ela é a principal? Não, não é a principal. E a tabela de migrações existe? Não, também não. Então, ele vai cair automaticamente aqui no falso e ela não será executada. Ou seja, a gente está deixando, por enquanto, passar somente a principal. Só para você ver que aqui está certo, ó, se eu colocasse aqui, por exemplo, ó, down, então vou trocar aqui, ó, down, por exemplo, agora não vai rodar nenhuma. Por quê? Porque nenhuma migration tem o down. Então, beleza, ele está verificando o up e ele está verificando aqui também, né, se a tabela de migrations existe, certo? Ó, então, aqui no meu caso, ó, somente a primeira migration funciona. Se eu trocar aqui para o meu projeto 2, a gente viu que no projeto 2 existe a tabela de migrations. E aí, quando eu troco para o projeto 2, ó, repara que todas as migrations, elas passam, certo? Todas as migrations são executadas. Por quê? Porque elas têm o up, a tabela de migrations vai existir e automaticamente isso daqui já vai ser falso. Então, ele já vai cair aqui para a gente, né? Então, não vai cair nessa condição. Então, a tabela tem o migration tem o up e vai ter essa informação. Tendo essa informação, automaticamente esse if aqui não vai pegar, porque também não tem aqui o up, e aí ele vai parar aqui no true e ele vai executar, tá? Então, essa daqui é a nossa introdução. A gente vai ter ainda mais uma aula aí para a gente poder executar. Então, o que a gente vai fazer na próxima aula? Nós vamos fazer com que esse comando que a gente colocou aqui, ele seja executado de fato, tá? Ou seja, a migration ela seja de fato criada no banco, a gente insira o registro certinho e aí também a gente vai fazer com que as próximas migrations elas sejam também inseridas. Então a gente vai fazer de fato com que agora a gente consiga ter, né, as migrations funcionando. Por enquanto a gente já tem a estrutura que verifica as migrations, tá? E depois a gente só está faltando aqui
a verificar se a migration já existe no banco ou não, ou seja, se ela já foi executada ou não. Mas isso aí a gente vai ver depois, tá legal? Então, na próxima aula, a gente vai ver isso, tudo bem? Então, essa aqui é a aula de hoje. Se gostou, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte o vídeo, segue nas redes sociais, @classefinal e até o próximo vídeo.